que mais cai na prova de humanas do Enem? História, geografia, filosofia, sociologia. Façam suas apostas! Mas para a minha tranquilidade e o meu trabalho, o que mais cai na prova do Enem é história. Ó, vou até pegar uma colinha aqui para te dar certinho as estatísticas. Ó, os últimos 10 anos da prova do Enem, 2010 a 2019, a gente tem uma análise aqui para te passar da prova do Neném. Prova do Enem. 43% da prova é história, questões de história. Claro, tu lembra que isso aqui é uma análise que tenta separar os conteúdos, mas a prova do Enem é uma prova multidisciplinar. Então, às vezes tu vai encontrar essas questões misturadas e às vezes tu vai ter uma questão que te cobra história junto com geografia, ou que é mais comum, história e filosofia. Perfeito? Então, 43% da prova é de história, 30% da prova é geografia, filosofia 16%, sociologia outros 11%. Tranquilo? Agora, da parte de história apenas, conteúdos da minha praia. O que a gente tem? História geral, meus queridos, ou história do Brasil? Responde aí pra mim aí. Pausa aí ou pensa aí comigo. O que mais cai na prova do Enem? Façam suas apostas. História geral ou história do Brasil? Acertou se você apostou em história do Brasil. Olha só, nós temos 44% dessas questões aqui de história que são de história do Brasil. Nós temos de história geral 27%. Mas olha só que interessante, nós temos alguns temas transversais que correspondem a 18% da prova. Já te explico o que são esses temas transversais. Mas agora vamos pensar o seguinte, tu tem que estudar para a prova, né? O que é que tu vai estudar? Bom, se tu seguir o conselho de um professor sério, tudo. Tudo. Mas vamos imaginar que tu tenha que condensar o teu tempo, tá? Tu não tem tempo para desperdiçar, tu não tá com tempo sobrando. O que é que tu vai fazer? Tu vai estudar em história geral, história contemporânea, ok? Porque, meus queridos, a história contemporânea equivale a 15% dos conteúdos da parte de história geral. É bastante, acredita no Vini. Nós vamos ter lá várias questõezinhas de história contemporânea, especialmente falando do século XX. Então não quer dizer que tu não vai estudar história antiga, porque cai também, medieval, moderno, mas se tu tiver pouco tempo, a estratégia é século XX, ou se tu quiser revisar, tá no momento da revisão, meta bala no século XX, certo? E da história do Brasil, meus queridos, da história do Brasil, olha aqui, aqui é maior ainda, ó. 25% das questões são sobre o Brasil, o quê? República. E engana-se o cara que acha que é o Brasil atual, dos presidentes atuais. Não. Dentre os presidentes, né? Porque república é quando se proclamou lá a proclamação, né, da República, 15 de novembro de 89, e vem até os dias de hoje. Mas olha só, tu dá um destaque para a República Velha, a primeira parte da nossa história. Temos temas como política do café com leite, coronelismo, encilhamento, as revoltas, como por exemplo a revolta da chibata, a revolta da vacina, Canudos, são temas que o Enem privilegia, que ele gosta bastante de cobrar. Agora, e esses temas transversais? O que tu pode,
dá uma atenção para temas transversais. Olha só. Cidadania, fontes históricas, tá? Então eu posso considerar a tradição oral como uma fonte histórica? Sim, tu pode sim. Tu tem documentos, análises de documentos, jornais, fontes oficiais ou não oficiais, pinturas, músicas. Análise de fontes históricas. Outro ponto desses temas transversais, a história da ciência. Depois, temas como raça, gênero, ok? Também são temas importantes da prova do Enem, beleza? Vamos ver se eu esqueci. Ah, esqueci! Olha só. Direitos humanos, né? Dá uma reforçadinha, dá uma estudadinha na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos anotar aqui. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é lá na Revolução Francesa. E depois tu dá uma estudadinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial. Beleza? Agora, pra gente terminar esse videozinho, porque a ideia é não fazer um videozinho muito longo, e tu precisa estudar atualidades para a prova do Enem, aquilo que está acontecendo no ano que tu está fazendo a prova, nesse ano agora. Tu precisa estudar atualidades. O que está ocorrendo nesse momento, no mês passado, nos últimos 3 meses antes da prova? A resposta é Necatibiriba. Não é tradição da prova do Enem colocar questões atuais. Agora vejam, eu estou falando de uma atualidade recente, de alguns meses, de um período que antecede a prova. Por quê? Porque a logística de confecção da prova do Enem é muito grande. São sempre milhões e milhões de estudantes que fazem a prova. Então não dá tempo de fazer uma prova do Enem nas vésperas de mandar o caderno. Não, isso tem que ser feito antes. É um banco de questões. E esse banco de questões não busca questões atuais daquele período, daquele ano. Geralmente são questões mais contextualizadas de um tempo já passado. Certo, meus queridos? Espero que tenha te ajudado. Se tu gostou, mais uma vez aí, eu peço para que tu curta esse vídeo que ajuda o meu trabalho. Qualquer dúvida ou comentário, mete bala aí que eu te ajudo também. Valeu, um grande abraço, fui, tchau!